voz de Deus a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Mateus 28:19 é um texto que suporta uma análise da crítica textual? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Primeiro conflito textual, que não se harmoniza com o restante da Bíblia. Além de Mateus, quem mais ouviu essas palavras de Jesus? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, dos versículos 15 ao 17. As mesmas palavras encontradas no Evangelho de Mateus também são encontradas no Evangelho de Marcos. Em Mateus diz: ide, batizando em meu nome ou em nome. Em Marcos diz: ide, batizado em meu nome. Perceba que Marcos não reconhece ou ratifica o suposto batismo trinitário de Mateus 28:19. Segundo conflito textual, que não se harmoniza com o restante da Bíblia. A Igreja Apostólica batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8:16. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, versículo 5. Perceba que os apóstolos só batizavam em nome de Jesus. Nunca batizaram em nome de uma suposta trindade. Teriam os discípulos desobedecido uma ordem clara de Cristo? Terceiro conflito textual, que não se harmoniza com o restante da Bíblia. Mateus 28:19 reza que há 3 pessoas, mas o contexto da própria mensagem contradiz isso. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O verso anterior diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Por que Cristo diz que todo o poder lhe foi dado aqui na terra, mas para batizar alguém, ele precisa pedir permissão a mais 2 supostas pessoas? Ele tem todo o poder ou só 1/3? Verso posterior: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20.
Por que Cristo não conclui a frase dizendo: "E eis que nós estaremos convosco", já que os discípulos deveriam ser batizados em nome de 3 pessoas? Quarto conflito textual, que não se harmoniza com o restante da Bíblia. O batismo é uma tipologia da obra de Cristo somente. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 12. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Colossenses 2, 12. Se o batismo simboliza morte e ressurreição, e a pessoa de Deus o Pai não pode passar por essa experiência, como podemos ser batizados em seu nome? Ele não morre. Também não podemos ser batizados em nome da suposta pessoa do Espírito Santo, que não tem nome, que não morreu e nem ressuscitou. Devemos ser batizados apenas em Cristo. Quinto conflito textual, que não se harmoniza com a história. O batismo trinitário de Mateus 28, 19 também não passa no crivo histórico. A fórmula batismal foi mudada no nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Romana entre os séculos II e III, sempre nas fontes antigas. Menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo, conforme a Enciclopédia Britânica. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século, conforme a Enciclopédia da Religião. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus até o tempo do Marte Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada, conforme a Enciclopédia da Religião. A história escrita pela própria Igreja Católica Romana não esconde a verdade de que ela mesma, através dos seus representantes, fez mudanças em algumas doutrinas bíblicas. Sexto conflito textual, que não se harmoniza com o restante da Bíblia. Tudo, inclusive o batismo, deve ser realizado em nome de Jesus. E tudo quanto fizerdes, por obras ou por palavras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, versículo 17. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. Tudo deve ser feito em nome de Jesus Cristo, menos o batismo? A palavra tudo deixou de ser um pronome indefinido, cujo significado é a totalidade do que existe, todas as coisas? Sétimo conflito textual, que não se harmoniza com o restante da Bíblia. Deus, o Pai, deu ao Filho um nome que está acima de todo nome. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, 9. Que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado
e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1, versículo 20 e 21. Seria o grande nome dado a Jesus Cristo por Deus o Pai, insuficiente em honra, glória e poder, para que os homens fossem batizados nele? Oitavo conflito textual, que não se harmoniza com o restante da Bíblia. Mateus 28:19 é um verso único. Uma doutrina não pode ser defendida por um único verso isolado. E esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13, versículo 1. Esse princípio de a verdade ser confirmada apenas por 2 ou 3 testemunhas, nós também encontraremos em Deuteronômio, Mateus, 1 Timóteo e Hebreus. Você prefere acreditar num claro assim diz o Senhor, ou em um verso que não se harmoniza com o restante da Bíblia? Você assistiu neste vídeo 8 incongruências encontradas no batismo trinitário de Mateus 28:19.